Olá, meu irmão, minha irmã, um excelente domingo para vocês todos. Eu espero que vocês já tenham ido na missa ou se preparando para ir. Hoje é dia 8 de setembro de 2019, entramos no 23º domingo do tempo comum. A cor litúrgica é a verde. E eu verifiquei que nesta data, né, se fosse um dia de semana comum, nós estaríamos lembrando a natividade de Nossa Senhora, o nascimento dela. Tá? Mas é domingo, então é primazia do Senhor. Como eu havia falado no áudio de ontem, né, no áudio de sábado, eu estou me utilizando de um material diferente essa vez. E eu já fiz a indicação, vou reiterar novamente, vai que você não ouviu o áudio de ontem. Não se preocupe, eu já vou repassar a informação agora, novamente. Estou me utilizando no material da editora Paulus, Liturgia Diária, que é diferente, assim, ele apresenta uma pequenina diferença do material que eu me utilizo sempre, que é o Deus Conosco Dia a Dia. O Deus Conosco Dia a Dia é a liturgia diária, com as missas, com a missa diária, tudo. No começo também tem as referências dos ritos eucarísticos, rito eucarístico número 1, número 2, número 3, né? Umas orações diferentes, informações do dia dos santos, etc. A mesma coisa acontece aqui, né? Ele tem essa estrutura, algumas diferenças, lógico, porque nem toda publicação precisa ser igual, e um desses diferenciais é justamente para as pessoas que são do Ministério de Música, porque a liturgia dos domingos apresenta no seu responsório, nessa publicação, uma partitura para cantar-se, para nós cantarmos melhor o responsório dominical. E é bem bacana, inclusive, ele é uma partitura mesmo. Serve para quem toca teclado, mas também serve para quem toca violão, que são, na verdade, são os instrumentos mais utilizados, né, dentro do Ministério de Música das paróquias, das dioceses e arquidioceses aqui do Brasil, pelo menos é o que eu vejo. Mas vamos iniciar, então, feito essas considerações novamente, vamos iniciar a liturgia de hoje fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Quando eu faço oração, eu faço a cruz na testa, né? A cruz na boca e a cruz no peito. É que vocês não estão me vendo fazer. E agora o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro de Sabedoria, capítulo 9, versículos de 13 a 18. Leitura do livro da Sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e a tenda de argila oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o seu desígnio sem que lhe desse sabedoria, e do ato lhe enviastes teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 89 ou 90. E existe aqui uma referência, né, de audição deste salmo no CD Cantando os Salmos, ano C, volume 2, faixa 19. Também uma publicação, quer dizer, é da propriedade da Paulus. Aliás, eu conheço esse CD, vale muito a pena. Se você que é do Ministério de Música, se você é também diácono, enfim, que é uma das lideranças ali, conheça esse material sonoro da Paulus, porque é muito bacana. Por isso que tem, né, agora que percebi, que agora que tem ali a partiturazinha para fazer o refrão, né, ou para estar cantando o salmo dominical.
A antífona deste salmo é: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: Voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortado e logo seca. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. A segunda leitura está na leitura da carta de São Paulo a Filémon 9b, que vai do versículo 10, depois do 12 ao 17. Caríssimos, eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor de meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como pessoa humana quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, e recebe-o como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Aclamação do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Está no Salmo 118, versículo 135. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho de hoje está em Lucas 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus, e voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra e novamente apresentando esse material, né, que este mês eu estou me utilizando, que é a liturgia diária da editora Paulus. Assim que eu terminei então a liturgia da palavra, existiu aqui, né, dentro desse livreto, um box de pistas para a reflexão, tanto da primeira leitura, da segunda leitura e do Evangelho. Eu não vou ler este box porque, enfim, é melhor dar uma curiosidade a você, né? E segundo, não é legal também eu ficar passando todas as informações desse material. Tem direitos autorais e tudo, né? Então eu só faço a liturgia porque a liturgia ela é a tradução da CNBB. Se eu
pegasse inclusive uma Bíblia, também estaria correto, né? Agora, o material próprio da Paulus, aí eu prefiro que, se você sentir curiosidade, sentiu no coração conhecer esse material, porque já, como eu, já conhece o outro, o Deus Conosco Dia a Dia, esse aqui é um periódico bem bacana. Eu achei ele, assim, muito legal. Talvez eu até troque por um tempo. Mas eu só comprei o do mês de setembro. Então, para este mês de setembro, a gente vai estar acompanhando ele, né? Mas eu verifiquei aqui que essas pistas para reflexão são bem bacanas, porque é como se fosse até a própria Bíblia, né? Ele apresenta aquelas notinhas de rodapé para a gente ficar pensando, muita coisa está no contexto, né? Então vale bastante a pena. Eu gostei bastante. Ele é um pouquinho, R$ 1 a mais do que o outro, tá? Pelo menos aqui na minha cidade. Mas você pode fazer assinatura, tanto de um quanto do outro, tá? Bem, na leitura do Evangelho de hoje, que é Lucas 14, versículos 25 a 33, eu me lembrei de duas situações aqui que eu vou acabar comentando rapidamente, né? Não é para também extrapolar muito tempo, vou tentar ser sucinta, tentarei pelo menos. Existe um vídeo do canal da Etiba, que eles eram da comunidade Canção Nova, mas eles saíram e estão vivendo o seu ministério, né, enquanto casal e tudo, no mundo, né? Não vem ao caso também explicar por que eles saíram, porque isso é uma questão somente deles. Eles vieram a público porque são pessoas públicas. Mas existe um vídeo daquele canal, né, do Deitiba, bem interessante, de que parece que eles toparam com uma situação um pouco bizarra na cidade onde eles estão, em que as pessoas falaram que tiveram um encontro pessoal com Jesus e muitas delas estavam literalmente acabando com os próprios casamentos, dizendo que o meu ministério é pregar, que é necessário evangelizar, e estavam destruindo o próprio casamento com esposa, filhos, ou marido e filhos, etc. E justamente nesse evangelho de Lucas é falado, Cristo fala mesmo, se você não é capaz de deixar para trás seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, etc, etc, não pode ser meu discípulo, né? Então eu não sei se de repente, tomados por esta palavra, ou tomados por esse ou qualquer outro ímpeto, depois de um encontro pessoal com Jesus, essas pessoas que o casal Dé e Tiba fala e orienta também o que é para fazer, né? Que não é por aí, de repente tomam uma atitude muito radical, de separação mesmo. Só que eu quero dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, se passou pela sua cabeça ou você conhece um casal que entrou em crise porque um deles teve um encontro pessoal e resolveu abandonar tudo, mas tudo, para seguir de repente um caminho, né? Não sei o que acontece, mas de pregação ou de uma vocação religiosa, eu vou citar um exemplo de como que uma pessoa realmente tomou para si, teve realmente um encontro com Jesus, teve uma conversão profunda, mas nem por isso abandonou sua família. Ao contrário, essa pessoa quis que a família inteira se convertesse como ele se converteu. E o exemplo que eu vou citar aqui é do Sr. Scott Hahn. Quem é do evangelismo deve ainda topar com os livros do Sr. Scott Hahn do período protestante e evangélico mesmo. Na verdade, no setor protestante, porque, se não me engano, ele era da linha calvinista, se não me engano, se não me falha a memória. É porque é muita informação. Mas, atualmente, o Sr. Scott Hahn, e juntamente com sua esposa e seus filhos, se converteram ao catolicismo. E ele é professor na parte de teologia para futuros padres, ou seja, ele é professor de seminaristas, devido à sua bagagem, porque ele já era teólogo na parte protestante, e ele, não vou dizer que ele teve um encontro pessoal, como muitas vezes algumas pessoas têm,
né? Eu acredito até que o encontro pessoal de Jesus para ele foi mais parecido com o da Edith Stein, assim, foi uma coisa que foi pelo racional e aos poucos foi transformando ele a ponto dele primeiro se converter ao catolicismo e depois de muitos anos ele foi convencendo a esposa viu que realmente aquilo que estava acontecendo com o marido era uma coisa muito extraordinária, ela também se converteu, depois com o tempo os filhos se converteram, se não me engano. Mas ele não abandonou o casamento, não abandonou, certo? Então é preciso tomar muito cuidado, não estou dizendo que Jesus está errado, não é isso. Mas é preciso estar ponderando em que situação que cada um de nós estamos diante de nossas famílias. Existe uma outra passagem do Evangelho, né, que Jesus ele é abordado por um discípulo e fala: Senhor, eu preciso enterrar meu pai. E Jesus fala: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aí vem aquela situação que é preciso fazer uma meditação a respeito. Nossa, só porque meu pai morreu, então agora eu não posso enterrar meus pais, eu tenho que abandonar, deixar tudo. Depende, porque Jesus viu algo nesse rapaz que falou que, Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai, depois eu te seguirei. Qual que era a intenção desse rapaz? Será que era para receber a herança? Será que era um motivo mesquinho, egoísta? E é por isso que Jesus repreendeu ele, falando, deixe que os mortos enterrem seus mortos? Então é sempre bom fazermos um exame de consciência, cada um de nós. Então, e também não ficar acusando cada um, né? Não é bem por aí também. Mas se existe alguma situação limite de radicalidade extrema de um casal, alguém da sua família, vamos entrar em oração, né? Porque quem é casado já está vocacionado no casamento e na família, teoricamente falando. Se a pessoa não é, vamos rezar para isso. Se a pessoa é solteira, né? De repente consagrado, então vamos rezar também para essa situação. Porque no fundo Jesus olha sempre o nosso coração, quais são as intenções do nosso coração. E às vezes eu fico um pouco preocupada, porque existem, hoje em dia a situação está tão limite, tão radical para tantas coisas, que eu não duvido mesmo que uma pessoa abandone a própria família para ir ser pregadora, por exemplo. Certo? E é por isso que eu contei o exemplo do Sr. Scott Hahn, que eu peço a gentileza, dá uma vasculhada, é para ter, tá? A princípio é para eu ter colocado um vídeo da canção nova, em que o professor Felipe Aquino, lá do Canção Nova Play, daquele canal, né? Em que entrevista o Sr. Scott Hahn, ele veio para o Brasil uns anos atrás, e ele conta a história dele de conversão, que é muito bonita. Talvez no canal desculpa, o Ser Católico é uma pasta do meu canal, tá? De vídeos de terceiros, mas que eu sempre divulgo esses vídeos e os respectivos canais. Mas existe o Tradutor Católico, que é um canal do YouTube que eu também super indico, que tem ali alguma coisa a respeito do próprio Scott Hahn e de outros que eram do evangelismo e se converteram ao catolicismo. E para fechar esse áudio, que já ficou longo, eu digo, os irmãos evangélicos que se converteram ao cristianismo, ao catolicismo, perdão, todos nós somos cristãos, lógico, mas os evangélicos ou protestantes que se converteram ao catolicismo, eles têm um outro ímpeto na hora de pregar. Uma qualidade um pouco diferente de quem já é do caminhar católico. E eles apresentam virtudes assim, eles trazem, né, um ímpeto, eu chamo ímpeto, não sei como é que você poderia dizer, de combate mesmo, de pregação mais viva. Né? Não estou dizendo que o pregador católico seja meio morto, não é isso. Mas eles têm não sei, eles têm um jeito diferente e que acabaram redescobrindo o Cristo dentro da Igreja Católica, Apostólica Romana. Não estou querendo ofender nenhum evangélico, não é isso. Eu só estou dizendo que há evangélicos e protestantes que se converteram ao catolicismo. E eles trazem boas virtudes para dentro da Igreja Católica, dando um avivamento mesmo. Acho que o termo seria esse, dar um avivamento, né, um vigor mesmo para o nosso caminhar. Certo? Pitaco do domingo. Fica a reflexão, tanto do material que eu estou usando,
quanto a interpretação do Evangelho, né, que no caso me tocou e me fez lembrar duas situações, certo? Não estou dizendo que uma pessoa casada não possa depois virar padre ou virar freira. Se essa pessoa se tornou viúva, né? Eu conheço casos, inclusive, de uma senhora, né? Foi apresentado na rede Evangelizar é Preciso. Ela tinha uma vocação, ela sabia que era para ser freira, mas por vários motivos familiares ela foi obrigada a casar, casou, tal, fez família, marido morreu. Agora eu vou encarar novamente essa vocação religiosa. E ela se tornou freira, né? Da Copiosa Redenção aqui, se não me engano, em Ponta Grossa, aqui bem perto de mim. E existem outros casos, né? Se não me engano, é um programa da Rede Evangelizar chamado Nunca é Tarde. Acho que vale a pena você também estar vasculhando ali na TV Evangelizar, do Padre Reginaldo Manzotti. É um programa muito bacana, dizendo de pessoas que, teoricamente, já tinham feito tudo na vida, mas que um senhor que era solteiro, né, aposentou, acho que como funcionário público, e faz pouco tempo se tornou padre, né, como diz, um padre velho, né, ele mesmo fala. Também é um outro caso, né, e outros que você vai ver dentro das redes sociais, de canais católicos como aleteia.pt, né, que é de um senhor que também ficou viúvo, os filhos se tornaram padres, e aí ele também sentiu vontade, talvez fosse uma vocação antiga, eu falei, não, vou ser padre, aí tornou-se padre também, um padre velho, né? Então são situações em que a gente não precisa atropelar a própria existência, a nossa própria condição, a gente pode estar vivenciando tudo, né? De repente aconteceu uma situação, a pessoa enviuvou, por que não? Né? Pronto. Então nem tudo está perdido, né? Que bom, né? Deus é avivamento, né? E falar em avivamento, também acompanha o canal Avivamento Canção Nova aí, do pessoal da comunidade da Canção Nova, juntamente com o padre Roger Luiz e o padre Edmilson Lopes. Ai, meu Deus. Deve ser. É o padre Edmilson, tá? Eles fazem parte aí dessa nova moção, né? Não é um grupo dentro da Canção Nova, mas é uma moção diferente que acontece ali na comunidade Canção Nova, chamada Avivamento Canção Nova, que tem o canal aí do YouTube. Bem, dadas as considerações, uma ótima semana a todos, na proteção de Nossa Senhora, e todos inseridos e acolhidinhos no Sagrado Coração de Jesus, né? Porque, nossa, estamos em setembro e aconteceu tanta coisa esse ano 2019, vamos colocar tudo em oração, né? Que Deus nos abençoe para essa semana. Uma semana abençoadíssima a todos.